E foi assustador. Assustador, porque ali eu vi a dor, ali eu vi a angústia, ali eu vi o desespero e a pandemia, aquela coisa. Eu falei, gente, acabou minha vida. Em agosto eu voltei para cá, para São Paulo. Minha sobrinha estava em um processo no hospital, ela precisou fazer alguns processos cirúrgicos. Ela nasceu com uma doença cardíaca, por conta disso precisou fazer os processos cirúrgicos, então eu vim para cá para ajudar minha irmã. Mais uma vez, eu desci para o fundo do poço e parecia que cada vez mais eu estava afundando. Foi quando eu tive a força que Deus me deu para pedir ajuda novamente. Aí eu voltei para a igreja onde eu tinha ido em 2019, voltei a participar dos eventos, tudo. Foi onde Deus começou o processo de cura novamente. E aí eu fui tomando gás para continuar. Só que aí eu não estava estudando, né? Porque eu tinha trancado a faculdade. Em março de 2021, um tio meu aqui em São Paulo precisou fazer um processo cirúrgico por conta da diabetes. Ele precisou amputar o pé. E o rim dele parou de funcionar no meio da cirurgia. Finalizou a cirurgia, tudo mais, parou o rim dele e ele ficou em coma 5 dias. E a gente não sabia se ele ia voltar ou não. E aí, mais uma angústia. Com todas essas coisas, a gente descobriu que na mesma semana que o meu tio tinha sido internado, o meu avô tinha dado positivo para Covid. E aí foi onde a gente ficou mais desesperado. Eu estava morando com a minha mãe na chácara, na Bahia, e o meu avô também da Bahia, os meus avós, né, da parte da minha mãe. E aquele desespero tomando conta, porque estava um tio meu aqui quase morrendo, meu avô testou positivo para Covid e agora? Aí, num sábado que o meu tio mostrou uma reação, a gente achou que ele fosse voltar. A minha avó foi internada de manhã, no sábado, deu positivo para Covid também. Quando foi à noite, meu avô também foi internado, no mesmo dia. Na segunda-feira, minha mãe saiu da chácara para ir para a cidade cuidar dos meus avós. E ela tinha acabado de chegar na cidade, recebeu a notícia que meu tio tinha falecido. Ele deu uma reagida no sábado, mas na segunda ele veio a falecer. Aí eu fiquei, ué, cadê meu Deus? Cadê meu Deus? Porque, poxa, eu tinha acabado de passar por um processo tão lindo com Deus, e aí eu volto para minha casa e acontece tudo isso. Só que eu não imaginava que o negócio ia ser mais profundo. Na segunda que minha mãe chegou na cidade, aí o meu tio faleceu, e ela ficou naquele processo de cuidar dos meus avós, tudo. Na mesma semana, sexta-feira, meu avô faleceu. Aí eu fiquei, ué, cadê meu Deus? E eu orando em casa, orando e chorando. Deus falou pra mim assim, filha, pega tudo que você tem de remédio, tudo, e joga fora. Eu fiquei, ué, mas é isso que me faz dormir, é isso que não sei o que, é isso que não sei o que. Ele falou, só faz isso. E eu chamei os meus irmãos e falei assim, a gente vai pegar todos os remédios e a gente vai jogar fora. A gente pegou uma garrafa de água mesmo e colocou tipo na metade de água e taca ali remédio dentro. Foi remédio. E era muito comprimido. Eu tomava acho que 4 tipos de remédio diferentes. Até pro estômago eu tive que tomar por conta das medicações ser muito forte e tava atacando a azia. Enchemos a garrafa de remédio, sacudi e joguei na fossa d'água que a gente tem lá na chácara. Só que aí eu fiquei pensando, e agora? Como é que eu vou dormir? Joguei os remédios fora e agora? Eu tinha acabado de perder meu avô. 2 dias depois, minha avó piorou. Aí na segunda, que tinha completado 8 dias que eu perdi meu tio, minha avó faleceu. Cadê meu Deus? Se Deus cura, se Deus salva, se Deus liberta, cadê Ele? E aí esse questionamento cresceu. E minha mãe desesperada, ligando pra gente toda hora, fazendo chamada de vídeo, tá tudo bem, a gente vai ficar bem, eu vou ficar aqui, vou fazer o tratamento aqui e eu só vou voltar pra casa quando estiver bem, pra poder cuidar de vocês. Só que eu não imaginava que essa casa que ela voltaria não seria a minha casa. E aí minha mãe, durante esse processo de luto, toda a correria com as papeladas dos meus avós, foi fazer o teste, positivo. E já estava 25% do pulmão comprometido. Eu fiquei, ué, cadê meu Deus? Poxa, minha mãe saiu daqui para cuidar, para ajudar, e cadê meu Deus? Com poucos dias que deu positivo, ela teve que ser internada em outra cidade porque ela estava na UPA fazendo tratamento. E na UPA não tinha o que ela precisava. Ela foi para uma cidade um pouco mais distante e não voltou. E aquilo foi me angustiando, sabe? E ela mandou mensagem pra mim, a última mensagem que ela me mandou foi falando assim, filha, eu sou esperançosa. Mas ela não me falou por que ela estava esperançosa.
Ela sabia que ela ia voltar para Deus. E eu não sabia. Com esse tempo que a gente estava nessa correria de notícia, sexta-feira, por volta de umas 6 horas da tarde, eu fui pro meu lugar de oração, falar com Deus, no meio do mato, assim, perto da minha casa, que como a gente tem uma chácara, então é mato para todo lado, né? Eu fiquei um pouco afastada da minha casa e fui falar com Deus. Só que eu tava tão brava com ele, mas tão brava, que eu falei assim para ele: se você tirar minha mãe de mim, eu nunca mais vou acreditar em você. Porque minha mãe, ela é tudo que eu tenho. Minha mãe estava comigo quando aconteceu isso, e comecei a falar um monte de coisa. E eu saí de lá chorando, mas chorando assim, um choro de dor mesmo. Só que nesse dia, a notícia que a gente tinha recebido do médico era que ela tinha mostrado uma melhora, e que no final de semana talvez ela melhorasse, né? E aí não teria necessidade de entubar ela. E eu não dormi à noite. Na virada de sexta para sábado, eu não consegui dormir, porque aquela angústia começou a aumentar, e eu sentei na minha cama e fui falar com Deus de novo. Eu falei: Deus, eu não aceito perder mais ninguém, eu não aceito. Comecei a falar e dormi. Eu chorei tanto que eu dormi. Aí, 5 horas da manhã, a vizinha bateu na janela: tá tudo bem com vocês? Vocês estão precisando de alguma coisa? Eu tô indo na cidade. E eu achei estranho, né? Mas mesmo assim, eu abri a janela, conversei com ela, aí eu fui abrir a porta, ela entrou. E eu com aquela angústia dentro de mim, falei: tá tudo bem? Ela falou assim: tá, é que a gente tá indo pra cidade, eu queria saber se tá precisando de alguma coisa. E eu olhei pro fundo dos olhos dela e falei assim: tá tudo bem mesmo? Ela falou assim: você já falou com a sua tia? Que no caso é a irmã da minha mãe. Aí eu falei: não, por quê? Ela não me respondeu. Aí eu falei assim: ué, o que aconteceu? Tipo, do nada você me pergunta da minha tia? Ela quer falar com você. Tenta falar com ela aí. Aí eu tive a pior notícia da minha vida. Eu olhei pra ela e falei assim: é sobre minha mãe, né? Ela falou: é. Aí eu falei: então a gente perdeu ela também?